Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para todo mundo. Só um toque aqui, ó, uma coisa muito importante, tá? Ó. Hoje, São Paulo, onde nós estamos aqui com essa colmeia, tá? De Jataí. Não é só essa, tem outras aqui. Tem uma mirinha ali atrás, tem mandaçais, tem algumas outras abelhas aqui, mas só para vocês entenderem qual é o tema aqui, o assunto do vídeo, tá? 12 graus é uma temperatura baixa, na verdade, é o limite para que as abelhas, por exemplo, durante o dia, trabalhem. Eu não sei se vocês sabem, mas o que é bacana aqui para explicar? O mínimo para que elas saiam, então, esses 12 graus, mas o ideal é que fique a temperatura entre 30 e 35 graus. Isso é considerada a temperatura ideal para que as abelhas não consumam mais energia do que elas precisem e para que realmente elas tenham aí toda a atividade que é necessária para poder fazer a manutenção da colmeia, nessas indas e vindas aí na temperatura exterior. É um hobby, tá? O meliponário, pessoal, mas eu faço questão aqui de contribuir com o que eu posso, com conhecimento, dicas e com tudo aquilo que dá certo aqui, principalmente do que eu faço, tá? Ninguém é dono da razão, não sei mais do que muita gente aí que cria abelhas, mas vamos contribuir com o que eu posso. O ponto aqui é o frio. Quem cria, acho que sabe disso. As abelhas precisam sair nessa temperatura, elas se sentem bem e gastam menos energia. Como assim gastam menos energia? Abaixo de 12 graus, elas gastam muita energia para poder sobreviver. Isso faz com que elas trabalhem menos, isso faz com que a produção do mel seja consumido mais rápido e isso faz com que o seu enxame perca uma coisa que é muito importante, que é a quantidade de indivíduos e principalmente a quantidade de produção para poder deixar estoque de mel para poder durar mais tempo durante o frio. Então vamos lá para os pontos de atenção aqui. É muito legal que você se atente a isso. Quando chega nessa temperatura de 12 graus, você pode colocar uma proteção na colmeia. Você pode colocar, por exemplo, alguma coisa em torno, um plástico, por exemplo, ou você pode, algumas pessoas colocam papelão, ou qualquer outra forma de proteção, desde que você deixe, lógico, a saída, que o tubo principal, no caso aqui da jataí, o tubo, no caso de outras espécies, o buraco ali, o orifício de saída. Cada uma tem um espaço necessário, a jataí é um espaço pequeno no que é a entrada direto na colmeia, só que é um espaço comprido na saída. Outras abelhas pode ser um espaço muito grande na colmeia, mas um espaço pequeno de comprimento. Então aí é com você, avalia a sua colmeia e faz a proteção adequada, deixando a área de circulação, de entrada e de saída livre. É isso que precisa ser feito. Então vamos lá. E se, por exemplo, chegasse a 0 graus? Não é o caso aqui em São Paulo, tomara que isso não aconteça, óbvio, e não deve acontecer, tá? A meteorologia diz que aqui pela região jamais aconteceria uma coisa dessa. Se acontecer, dançamos. Por quê? 0 graus, as abelhas são exterminadas. Todas morrem. Abaixo de 0 graus, todas morrem. De 40 graus ou 42, tem estudos aí científicos que fazem isso, facilmente você acha aí pelo Google, que mostram que as abelhas acabam morrendo, ou de frio, abaixo de 0 graus, ou de calor, acima dos 42 graus. É importante que vocês se atentem a isso, tá? Vamos proteger aqui essa colmeia? Então espera aí que eu já volto com vocês. Eu vou começar aqui o processo de preparação e vou colocar proteção e vou mostrar para vocês logo logo. E vamos lá para o material básico que todo criador de abelhas conhece. É isso aí, é uma fita crepe, pessoal. Por que eu falo isso? Porque a gente usa demais isso daqui. Principalmente quando você está fazendo manutenção da colmeia. Toda vez que você abre, por exemplo, a parte do ninho, sobre ninho, ou a parte do melgueiro, você acaba soltando a parte do própolis que elas usam por dentro para vedar as partes que compõem a colmeia, principalmente quando a gente usa uma caixa racional. O que acontece? A gente costuma colocar isso daqui por fora para que evite toda vez que você fecha, as abelhas vão fazer a reposição do material que estava vedando a caixa por dentro e vão tampar. Só que enquanto elas não fecham, que pode acontecer em 1 ou 2 dias, isso daqui serve como uma proteção, não natural, mas para evitar que fique uma fresta e, por exemplo, tenha invasão de algum animal aí que a gente não queira. Como, por exemplo, o que todo mundo conhece, os forídeos, que são danados. Eles querem entrar para consumir o material lá dentro, para pegar pólen, para pegar mel. Então a gente tem essa questão aqui da proteção e de usar comumente esse material, que no caso pode ser sim a fita crepe ou qualquer outro material vedante, desde que a cola que você use não seja tóxica. Detalhe, essa fita crepe não tem a cola tóxica, porque geralmente criança também usa isso daqui como material escolar. Esse ponto é importante, tá? O que mais? No caso aqui da proteção, a gente vai usar um saco plástico. Um plástico, ele é grande e na verdade ele é como se fosse um saco mesmo, para que ele fique com uma camada dupla. Por quê? A camada exterior, ela vai ficar muito fria. A segunda camada
já não vai ficar tanto, porque entre os espaços vai ter um pouco de ar. Esse ar, ele serve como um isolante natural. Por isso que aqueles papelões que são furados, que o pessoal usa também, ele serve como uma proteção, porque ele tem duas camadas. Ele tem uma camada, tem outra e tem aqueles furos no meio, onde serve como, por exemplo, um isolante. Aquela parte do ar serve como isolante. Isso daqui eu já vou mostrar para vocês então. Já volto aqui com mais um metal. Tá bem fácil de entender, tá? O que eu fiz? Eu dobrei em duas partes, eu dobrei uma vez, dobrei uma segunda vez, e o que eu acabei fazendo aqui, ó? Acabei construindo, ó, quatro partes de proteção, ó. Uma, duas, três e quatro. Quatro camadas de plástico, tá? Só para vocês entenderem. Por que eu acabei dobrando dessa forma aqui? Porque ele está dando exatamente o tamanho da colmeia. Eu já vou mostrar para vocês aqui a próxima etapa. A primeira parte já foi. O que eu faço? A parte de cima eu dobro na caixa para ela ficar mais fácil de fixar e eu poder ver o tamanho que vai sobrar aqui embaixo. Eu passo do lado do tubo, não coloco cola próxima que é o tubo, tá? Pode perceber, eu deixo a parte do tubo livre e aí eu dobro embaixo. Agora eu vou colocar mais uma fita crepe aqui. Vai ficar assim, ó, a sua colmeia totalmente protegida. Aí vocês vão falar, pô, como que o André conseguiu fazer essa proteção, o plástico ser exatamente do tamanho da colmeia? É a sorte, tá? Nesse caso é a sorte. Eu vou explicar para todo mundo o que é isso aqui. Esse plástico que eu estou usando é um plástico usado para quem lava as camisas nas lavanderias que lavam camisa social, por exemplo. Quando você lava a camisa social, eles devolvem a camisa com uma proteção. E é esse plástico aqui. Vai uma dica aí. Vocês podem buscar isso em lavanderias ou nos fornecedores de lavanderias. Ou se você lavar a camisa social, ok, você não joga fora e guarda se você for um criador de abelha, tá? Aproveita aí, não precisa nem gastar dinheiro com isso e um material que geralmente você descarta. Então fica a dica, tá? Tá aqui, ó. Falta ainda colocar proteção, tá, ó. Eu vou colocar ainda mais um pouco aqui de fita crepe e já mostro pra vocês. Aqui, ó, pessoal, eu não costumo colocar tudo isso de fita crepe, mas eu coloquei, óbvio, pra vocês poderem ver aqui de uma forma mais fácil, tá, pra entender. Ó, é assim que vai ficar, ó. Então, tá vendo? Uma parte aqui, ó, livre, ó, não, praticamente nem encosta aqui no tubo, ó, feito de cera. A entrada livre, ó, por baixo protegido, pelas laterais protegido. E pode até chover, que ela não vai soltar, e melhor ainda, porque assim ele fica impermeável, né? Pode até bater a chuva lateral, que geralmente acaba batendo quando é chuva de vento ou lateral, mas olha lá, ó. Agora ele está totalmente protegido. E claro, aí falando de proteção, sempre a telha ó, em cima, com uma base para poder segurar. Você fala, para que essa base, André? Porque é o seguinte, a gente sabe que tem esse espaço aqui justamente para evitar de passar o calor, mas essa base ela evita se a telha esquentar demais que o calor passe para a colmeia. Isso nos tempos quentes, né? Que agora a gente está aqui nos próximos dias muito frios. A gente está passando por realmente uma frente fria muito forte, polar, vai pegar boa parte do Brasil e até São Paulo, aqui, que não costuma ter essas baixas temperaturas, pode chegar a 6 a 7 graus, que é muito frio para uma colmeia. De novo, explicando, dessa forma as abelhas não vão ficar precisando consumir muito o que elas têm de estoque de alimento lá dentro para poder se aquecer. Ou não vão ter que bater tanto as asas como elas fazem para aquecer lá dentro e aí, consequentemente, ter que consumir o material de lá. Ó, proteção tá feita, tá? Ah, e vamos perguntar também, por que essa telha? Legal também, mais um ponto aqui. A telha francesa é uma das melhores telhas para evitar que ela se desloque, principalmente com vento ou chuva forte, ó, porque ela fica bem condicionada. Ó. Você pode ver que a telha francesa ela é baixinha e geralmente você consegue essa telha em casas aí de demolição gratuitas, tá? Você passa e pega, as pessoas doam isso daqui, mas ó, a telha francesa é uma das melhores em formato, ó, para ela poder ficar bem fixada, ó, não passa nada ó, de chuva, nada de umidade que possa prejudicar, ó. E ainda fica um vão livre, ó, que é a questão também daquilo que eu falei de temperatura. A temperatura, mesmo que aqueça, que a telha não vai passar para esse piso. Isso daqui é um piso, tá, pessoal? Nada mais é do que um piso, ó. Uma parte de um piso. Aí você pode usar o que você quiser, qualquer tipo de material, tá? Não precisa usar um porcelanato, claro, né? Tá aí, ó. Espero que tenha ajudado a proteger aí as colmeias de vocês. Um abraço, sucesso, tudo de bom aí para todo mundo. Fiquem com Deus.